Seguindo nosso pensamento sobre evolução, agora a gente vai falar de um dos assuntos mais corriqueiros de provas de vestibular. O assunto é a teoria da evolução, as teorias sobre evolução, teorias evolutivas, né? São teorias que surgiram desde a Grécia Antiga, filósofos pensavam sobre evolução e falavam várias coisas que acabaram baseando os grandes pensadores a partir do século XIX. Aristóteles falou sobre evolução, Platão também, mas os mais importantes filósofos a falar sobre evolução na Grécia Antiga foram Anaximandro e Empédocles. O Anaximandro tinha a ideia que o ser humano ele veio, na verdade, de humanos aquáticos, com guelras, que saíram da água para conquistar o ambiente terrestre. E aí seria a ideia básica da evolução dele, uma conquista de território por transformação de organismo. O Empédocles ele pensava em vários mosaicos de seres vivos, vários mosaicos de animais. Esses mosaicos estariam na natureza e aqueles que fossem melhor, tivessem características mais eficientes para o meio, acabariam prevalecendo e ficando no ambiente. Aqueles que tivessem características menos bem relacionadas com aquele ambiente acabariam desaparecendo. Então essas bases da Grécia Antiga, na verdade, fundamentam pensamentos que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, tá legal? Os romanos pegaram as ideias dos gregos e seguiram com essas ideias sobre a evolução. Surge a Idade Média, a Idade da Média conhecida como Era das Trevas, a Idade Média conhecida como Era das Trevas, era uma era onde a ciência era muito pouco falada e a evolução obviamente era muito perseguida, até porque a evolução vai contra os pensamentos religiosos, pelo menos até o século XIX. Até o século XIX isso era bem verdadeiro. Já no século XX para o XXI a ideia não precisa ser mais assim tão bem linkada. E quando se sai da Era das Trevas, o ser humano começa com movimentos muito importantes na Europa que ajudam até o surgimento dos pensamentos evolucionistas. Primeiro o Renascimento, depois a Revolução Matemática, né? Os árabes trazendo a matemática com tanta força para a Europa, o Iluminismo, e do Iluminismo o pensamento humano. E aí do pensamento humano, lá vem as teorias da evolução com a Revolução Científica do século XIX, do século XVIII para o XIX. Então na Revolução Científica, o humano começou a pensar sobre a vida como um todo, né? Ele sendo centro de um universo, na verdade ele participando do universo e o que envolvia ele. E aí surgem os pensamentos sobre evolução. Lá no finalzinho do século XVIII, várias pessoas já falavam coisas muito importantes sobre evolução, trocavam ideias, confabulavam sobre isso, até que no início do século XIX, um francês de nome Jean-Baptiste de Monnet, ele era um historiador natural, na verdade ele era um botânico, que trabalhava no Museu de História Natural da França, e teve ideias sobre evolução fundamentadas em um livro, chamado A Filosofia da Zoologia. Nesse livro ele escreve as bases do que ele pensa sobre a evolução dos seres vivos. Esse cara acaba sendo tão importante para a ciência que Napoleão, o imperador francês da época, condecora ele com o título de Conde de Lamarck. E ele bota esse nome no nome dele, esse título no nome dele, e vira Jean-Baptiste Lamarck, o tão famoso Lamarck. Lamarck é pai da ideia evolucionista conhecida hoje como transformismo. O que é o transformismo? O ser se transforma para se adaptar ao meio. Como assim, Rangel? Esse quadro tem fundo branco, né? Um quadro de tela branca. Se eu tivesse um inseto branco pousado sobre esse quadro, você aí não conseguiria ver o inseto. Porque ele está bem adaptado ao meio onde ele está. Aí digamos que eu substituísse meu quadro, tirasse o branco e colocasse um quadro negro aqui no local, ou um quadro verde. O meu inseto branco ficaria bem visível e exposto aos predadores dele. Para não morrer e conseguir sobreviver, o que aconteceria? O meu inseto branco se transformaria no inseto verde ou no inseto negro, dependendo da cor que tivesse o quadro aqui atrás. Se o quadro fosse preto ou o quadro verde, o inseto viraria ou preto ou verde para se adaptar no meio. Essa é a principal ideia do transformismo. O ser se modifica, o ser se altera para se adaptar ao ambiente onde ele vive. Jean-Baptiste Lamarck, ele escreveu o livro A Filosofia da Zoologia em 1809, logo no início do século XIX. A partir desse livro, as ideias dele surgiram para o mundo científico. E no que ele se baseava, no que ele acreditava? Em duas leis. Primeira, lei do uso e desuso. Quanto mais você usa um órgão, mais ele tende a se desenvolver
e isso cria uma característica nova para você. Se você não usa esse órgão, a tendência dele é atrofiar e desaparecer. Então, por exemplo, as cobras rastejantes não tinham por que usar as patas. As patas iriam atrofiando e desapareceriam. Se você usar muito seus braços, você vai ficar musculoso ou musculosa. Por quê? De tanto usar um membro, ele tende a se desenvolver. Então a ideia de Lamarck era, usando um órgão, ele se desenvolve, não usando, ele atrofia e tende a desaparecer. Beleza? Segunda lei de Lamarck, das ideias de Lamarck, a lei da herança dos caracteres adquiridos. O uso e desuso traz a você características novas, características que originalmente você não tinha. E aí, a partir disso, essas características serão transmitidas aos seus descendentes. Então, se você cria uma característica nova, favorável a você, ela vai ser transmitida para os seus filhos, vai ser transmitida aos descendentes, que vão seguir essa linha de evolução. Então, para Lamarck, surgem ou desaparecem características de acordo com o uso e desuso delas, e essas características serão transmitidas a seus filhos necessariamente. Esse é o transformismo da ideia de Lamarck. Muito criticado porque a gente sabe que não necessariamente por você usar um órgão ou deixar de usar, ele vai se desenvolver ou atrofiar e desaparecer. Alguns órgãos perdem função sim, mas viram órgãos vestigiais, continuam em você mesmo sem desaparecer. Então o desuso não leva a um sumiço total de um órgão. Assim como o uso excessivo, você parar no parapeito de uma janela e ficar batendo o braço, você não vai gerar asa. Mas Lamarck tinha um problema. Para ele, a vida tinha surgido na Terra há pouco tempo ainda. Então a evolução tinha que ser um processo muito mais rápido do que a gente sabe que ela é. Portanto, as ideias de Lamarck eram coerentes para aquele momento. Ele era pioneiro num pensamento, e quando a gente é pioneiro, obviamente, alguns erros são cometidos. Certo? Então Lamarck tem nessa base aqui as ideias dele. Tudo bem? Alguns anos depois, em 1832, um jovem inglês de nome Charles Darwin é convidado a fazer uma viagem de circunnavegação em um navio cartográfico de nome Beagle. Esse navio cartográfico, como o nome diz, né, ele desenha mapas, sempre levavam historiadores naturais, pessoas que conhecessem a natureza, para observar o ambiente onde eles estavam passando, para ver se alguma riqueza poderia ser explorada pela coroa inglesa. A coroa inglesa bancava essas viagens com o intuito de receber dividendos, de receber produtos dos locais onde os navios passavam e saber por onde ela teria que explorar, o que ela teria que explorar nos novos ambientes que ela viria. E Darwin foi convidado a fazer essa viagem. Ao fazer essa viagem, inclusive, ele passou pelo Brasil. Em 1833 ele esteve no Brasil, vários locais do Brasil, Recife, Rio e Porto Alegre. Eles têm registro da passagem de Darwin no Rio de Janeiro, na verdade de Niterói a Casemiro de Abreu. Existem os caminhos de Darwin, que são placas que indicam por onde Darwin passou ao longo da viagem dele. Mas o Brasil não foi o país relevante para ele em relação à evolução. Teve sua influência, mas não foi mais relevante. Mais relevante foram as Ilhas Galápagos, um arquipélago que fica a 1000 quilômetros do país Equador. Então, na linha do Equador, ali, 1000 quilômetros para a direção do Oriente, né? Na verdade, indo para a direção do Oriente. Nesse arquipélago, ele notou espécimes que só existiam lá. Não existiam similaridades com espécies presentes no continente. E também notou que essas espécies tinham uma grande diversidade. Ele analisou algumas como tartarugas gigantes, como tentilhões, que são aves, que tinham uma grande variedade de bicos, de acordo com o alimento que eles consumiam, e começou a ter análises importantes para desenvolver a sua teoria. Ele volta em 1836 para a Inglaterra, chega com as ideias de evolução claras na cabeça, mas Darwin era muito religioso. Ele era ligado à igreja anglicana, a família dele era muito ligada. E a religião acabou sendo um problema para ele falar de evolução, porque evolução, naquele momento, seria contradizer a ideia do divino. Darwin perde uma filha, o que faz ele se agarrar ainda mais na fé e acabar cada vez menos querer divulgar aquilo que ele aprendeu sobre evolução. Nos fundos da casa dele, ele usava pombos para fazer uma seleção artificial para ver se havia coerência nos pensamentos dele sobre a evolução. E ele foi cada vez mais reforçando a ideia. Forçado pelo mundo científico a publicar os seus conceitos, Darwin sempre fugia da forma que podia. Até apareceu um outro inglês de nome Alfred Wallace. Wallace não circunnavegou a Terra, ele veio ao Brasil, desceu o Rio Amazonas e fez várias análises sobre as espécies que ele viu lá. Voltou à Inglaterra com ideias de evolução semelhantes às de Darwin. Um amigo em comum
trocou cartas entre eles, né? Eles trocaram cartas, dando as suas ideias em comum. Em 1852, publicaram em um congresso científico as ideias deles sobre evolução. O mundo não científico chacoteou Darwin, né? Usou Darwin como um motivo de chacota. Mas isso, desculpa, antes de Darwin ser chacota, em 1859, Darwin escreve um livro que seria o marco da evolução. Ele seria conhecido como pai da evolução. O livro chama-se A Origem das Espécies. Foi escrito em 24 de novembro de 59. Foi publicado em 24 de novembro de 59. E aí, na Origem das Espécies, Darwin conta toda a história do que ele acredita sobre a evolução. O mundo não científico chacoteia Darwin. Darwin, muito deprimido, vai para o interior da Inglaterra, vive numa cidade chamada de Dow, e ele ajuda o filho a se desenvolver como um grande botânico. Quando você estuda fototropismo, positivo e negativo, a família Darwin foi a grande pesquisadora sobre esse assunto aí. Mas, voltando para a evolução, Darwin e Wallace tiveram as ideias da evolução baseadas no selecionismo. Como assim selecionismo? Para eles, os seres vivos eram diferentes entre si. Existiam diferenças entre eles. A primeira base da ideia do selecionismo de Darwin e Wallace era que os seres vivos são diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Pô, Angel, isso é óbvio. Eu sou diferente do meu irmão, que é diferente do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho. Por mais que nós tenhamos semelhanças, somos diferentes. Se não somos gêmeos univitelínicos, somos diferentes. É óbvio para você. Mas no século XIX, a natureza era um grande adversário do ser humano. Tinha esse negócio de fazer trilha, não, de ficar passeando no meio do caminho, ir à praia. Nada disso era uma coisa comum para o humano civilizado europeu. Então, na verdade, a natureza era uma grande incógnita. E para eles, um papagaio era igual a qualquer papagaio. Era todo mundo igual. E a gente sabe que não, sabe que tem diferenças. E foi isso que Darwin e o pensamento de Wallace tiveram sobre as espécies de seres vivos. Todos são diferentes. Existe uma variabilidade dentro da mesma espécie. Seres de mesma espécie são diferentes entre si. Essas diferenças vão ser muito importantes, a gente já fala por quê. Darwin se baseou na teoria de um amigo, bastante importante para ele, chamado de Malthus. A teoria malthusiana pensava no quê? Pensava que os recursos disponíveis para os seres cresceriam em progressão aritmética, linearmente, lentamente ao longo do tempo. Já as populações humanas e de outros seres vivos tenderiam a crescer em progressão geométrica, um crescimento muito mais acelerado. Mais ou menos assim, ó, o gráfico vai ficar pequenininho, mas acho que vai dar para você entender. Olha, enquanto os recursos disponíveis cresceriam em uma progressão aritmética, linearmente de forma lenta, os indivíduos das populações tenderiam a crescer em uma progressão geométrica, absurdamente mais rápida. Isso faria que em algum momento aqui, ó, os recursos disponíveis começassem a se escassear para as populações. E se os recursos estão escassos, o que vai acontecer entre os seres é uma luta pela vida. Os seres vão ter que disputar os recursos para conseguir obtê-los, e aqueles que forem mais aptos à sobrevivência continuam no meio. Os que não conseguirem acabam morrendo e sucumbindo ao processo da evolução. Então Darwin achava, e Wallace também, que com a luta pela vida haveria uma seleção natural. A natureza selecionaria os seres mais aptos à sobrevivência no meio, aumentaria sua capacidade reprodutiva, quem come mais tem mais energia para se reproduzir, esses caras teriam mais filhos, e com mais filhos disponíveis, a população ocuparia aquele ambiente. Quem se reproduz menos, tem menos filhos, e a população tende a diminuir. Ou seja, haveria não só uma sobrevivência, um aumento da capacidade reprodutiva dos seres mais aptos. Toma cuidado com essa palavra. Aptidão não significa força, não é sobrevivência do mais forte, é sobrevivência do mais apto à sobrevivência daquele ambiente, as características do ambiente. Darwin acreditava em uma coisa que tinha grande similaridade com as ideias do transformismo de Lamarck. Para Darwin, a herança também acontecia. Mas lembra de uma coisa, para Darwin os seres são diferentes entre si. Ele não sabia explicar a origem da diferença, tá? Na cabeça dele era divina, mas ele falava que a diferença entre os seres era pelo acaso. O acaso trazia diferenças. E essas diferenças
depois selecionadas, seriam transmitidas obrigatoriamente para seus filhos. Então, a herança dos caracteres também era pensada no selecionismo de Charles Darwin. A única diferença é que os caracteres aqui já estavam no organismo. Para Lamarck, os caracteres eram adquiridos ao longo da vida. Surgiu a característica, é passada para o filho. Aqui a característica já existia. Foi selecionada, o ser que sobreviveu transmite a característica aos seus descendentes. Mas, Rangel, é tão óbvio que a característica não é obrigatoriamente transferida. A gente já viu isso em genética na nossa vida. Vocês viram em genética. Eles não. 1809 é o livro de Lamarck. 1859 é o livro de Darwin. Os experimentos de Mendel sobre genética são de 1866. 7 anos após o livro A Origem das Espécies, que possivelmente Lamarck ou Mendel não teve nem acesso, é que a genética começou a ser desenvolvida e estudada por alguém de forma eficiente. E assim, a genética de Mendel só foi conhecida mesmo pelo mundo em 1900, anos depois, quando esses caras já tinham baseado as ideias deles há muito tempo. Toma muito cuidado, nós não podemos usar conceitos genéticos, nem de DNA, nem de mutação, quando falamos das teorias do século XIX. Esses caras não sabiam sobre esses conceitos, então não tem como você basear o pensamento em mutação, alteração genética, transmissão de características, que não era conhecido por esses caras ainda. Beleza? Então, o transformismo de Lamarck e o selecionismo de Darwin dão pra gente as duas primeiras teorias evolutivas, aquelas do século XIX. Valeu, galera!